Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Messenger, do Telegram, do Zap, de todos. E aqui estou mais uma vez para fazer com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o tópico é o 100, observações preliminares, e a gente vai continuar em toda a classificação. O parágrafo. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inábeis, a abranger o conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos lhes são superiores, são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós o homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes, segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada absoluta. Linot, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram nem as plantas, nem seus caracteres. Observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos nem os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseados sobre os dados que eles baseados sobre os dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restava-nos ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, em nos esclarecendo quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente mais no sentido do que em outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil de se apreciar
pela sua linguagem e pelos seus atos. E pelos seus atos. Como o texto é grande, eu só vou ler somente uma parte só. Depois a gente faz uma explicação rápida, para mais tarde ou amanhã a gente continuar. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus, e alguns há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia, do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem bem nem mal, porém só por isso que não fazem o bem denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Essa oportunidade de fazê-lo, meus irmãos, é quando a gente abre brecha no nosso campo mental, mediante o que a gente possa pensar e falar e sentir. Então é sempre importante a gente ficar no orar e vigiar, sempre. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dele nos dar senão noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido nos vem do espírito dessa ordem. Veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão frequentemente é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-los, os espíritos inferiores, ou melhor, imperfeitos, em 5 classes principais. Décima classe, 102. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos desleais. Vou repetir. Como espíritos dão conselhos desleais. Fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Muitos litígios acontecem porque ou as duas partes, ou uma das partes não vê que o que ela possa falar, através do que esteja pensando, nem sempre é dela.
Muitas vezes são influenciações negativas, como se quisesse obsidiar, fazer com que houvesse uma obsessão, passo a passo. Ligam-se aos caracteres bastante fracos para cederem às suas sugestões, a fim de os prejudicar, satisfeitos por poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir das provas porque passam. Nas manifestações reconhecem-os pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por trair a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios, maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente, sem motivos, escolhendo suas vítimas. Por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas, são flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os livra, vou repetir, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia, quase que sai o nome. Aí eu vou ler somente até o tópico 103. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes, isometeiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, doentes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente empregam-nos, como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, quase sempre sem conteúdo. Compreende os defeitos e o ridículo que exprimem em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Bem, meus amigos, a gente vai estudar depois o 104, oitava classe, Espíritos Pseudo-Sábios. E aqui eu finalizo o estudo de agora. Somente para constar que essa rouquidão não é gripe. Não é gripe e muito menos Covid. É só uma pequenina renite que em poucos minutos vai embora, com a graça de Deus. E voltando à fala propriamente dita, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele classifica os espíritos em várias categorias. É claro que as categorias podem ser ilimitadas. Entretanto, foi preciso classificar para que a gente tivesse uma pequena noção de como eles são na escala da moralidade. E assim somos nós, seres humanos, também. É preciso que a gente sempre busque como meta o aprimoramento humano a cada dia, o amor. Alguns falam, mas Fernando, você só fala em amor? Sim, primeiro porque eu amo.
Segundo, porque eu acredito no amor. Sempre. Amo, vou repetir, eu amo e acredito no amor, sempre. Acredito na amizade, no poder da amizade. Acredito em Deus. Acredito na bondade sempre, porque a bondade é que faz com que a gente cresça também. Acredito na fraternidade sempre. Eu acredito que o amor supera tudo. Muitas vezes a gente cria obstáculos para a nossa existência e esquecemos que amanhã ou depois a morte física chega. E o que fizemos na nossa existência? Os nossos mentores, através da nossa consciência, ao chegarmos no plano espiritual, vai dizer: por que não fostes felizes? Por que não fostes feliz? Ah, porque eu vivi empecilhos, vivi obstáculos. Será que realmente existiram ou existem empecilhos ou obstáculos para sermos felizes? Não, não existem. Na verdade, a felicidade existe, o amor existe. E cabe a cada um de nós sentir o amor como a chama sempre acesa em nosso ser. Sempre, sempre, o amor existe. E cabe a todos nós, ao verificá-lo, que existe em nossa alma, amar. Porque o amor supera a tudo. Tudo. Não existe obstáculos, nem empecilhos. Que a gente possa amar sempre, sempre. E eu agradeço a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube, do Instagram, do Telegram, do Zap, do Messenger e de todos. E que Deus possa sempre nos proteger sempre. Muito obrigado. Até mais tarde ou até amanhã, com a graça de Deus. Muito obrigado.